Bom dia, meu nome é Fabiana e vou estar falando a respeito de diabetes mellitus. A diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, que é a hipoglicemia. Ela pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação de hormônios. Insulina, que é produzido no pâncreas, pelas chamadas células beta. A função principal da insulina é promover a entrada de glicose para as células do organismo, de forma que possa ser aproveitada para as diversas atividades celulares. A falta da insulina ou um defeito na sua ação resulta, portanto, em acúmulo de glicose no sangue, o que chamamos de hiperglicemia. O pré-diabetes é uma situação que antecede a diabetes e serve de alerta para evitar a progressão da doença. O indivíduo pode saber que é pré-diabético num simples exame de sangue, onde pode ser observado os níveis de glicose no sangue, ainda em jejum. O indivíduo é considerado pré-diabético quando os valores da sua glicemia em jejum variam entre 100 a 125 e é considerado diabético se esse valor atinge os 126. A glicemia em jejum normal é de até 99, por isso quando o valor está entre 100 e 125, a pessoa já se encontra em pré-diabetes. Os exames que servem para o diagnóstico da diabetes são a curva glicêmica e o teste de hemoglobina glicada. Os valores entre 5,7% e 6,4% são indicativos de pré-diabetes. Esses exames podem ser realizados quando o médico suspeita de diabetes e quando há histórico na família. Meu nome é Jaqueline e eu vou estar explicando sobre a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 costuma ocorrer com crianças e adolescentes, mas também pode acontecer com adultos. É uma doença que não tem cura e que o seu tratamento se perdura ao longo da vida. O que acontece? A diabetes tipo 1 é quando o pâncreas ele para de produzir a insulina ou produz, mas não produz uma quantidade suficiente, né? E o que acontece? O açúcar ele fica na corrente sanguínea e aí ele não produz energia, né? E é necessário o uso da insulina para quê? Para que a insulina venha metabolizar a glicose para a produção de energia. Diabetes tipo 2. Nesse caso, a insulina é produzida, mas a célula é incapaz de ser aproveitada, né? Geralmente se desenvolve em pessoas acima de 40 anos, mais comum em pessoas com mais idades, em pessoas obesas. Esse tipo de diabetes pode não apresentar sintomas. O diabetes tipo 2 é mais comum e é cerca de 90%, né, dos casos da doença. O que acontece? O diabetes, sendo uma das 10 principais causas de morte no mundo, a diabetes tipo 2 também, ela vai se desenvolvendo com as pessoas que não têm uma boa alimentação, uma educação alimentar, com pessoas que são sedentárias, pessoas que também acaba não indo ao médico, não querendo, né, fazer exames. E com o tempo, essa diabetes ela vai se desenvolvendo, as pessoas vão ficar no pré-diabética e quando chega para fazer um exame, né, esse exame quando é feito, ele é feito em jejum. E quando faz o exame, acaba descobrindo que está pré-diabético, que já está com diabetes tipo 2. E assim que vão sendo descobertos a cada exame, né, que são feitos de diabetes. Os fatores de risco da diabetes tipo 1, ela é influenciada pela genética. Além disso, não tem pesquisa conclusivas da diabetes tipo 1. Já os fatores de risco da diabetes tipo 2 devem ficar muito atentos se estiver diagnosticado com pré-diabetes, ter pressão alta, ter colesterol alto, estar acima do peso
tiver mãe ou pai com diabetes ou ter apneia de sono. Pessoas que apresentam esses fatores de risco para o desenvolvimento da diabetes tipo 2 devem fazer consultas diariamente e exames com o médico. Geralmente não há sintomas, mas quando tem, ocorre sede em excesso, fadiga, perda de peso ou visão turva. A diabetes afeta todo o organismo. Quando a glicemia se mantém muito elevada por muito tempo, ela pode ter algumas complicações, como doenças cardíacas, infarto, lesões neurológicas, lesões renais, oculares e problemas nos pés também, e entre outros. Uma forma de se amenizar isso é manter uma alimentação saudável, atividades físicas todo dia, mantendo, né, esse nível de alimentação e exercício para dar uma equilibrada. E é isso. Sobre a diabetes, sobre prevenção e sobre redução de risco. A diabetes é uma doença muito silenciosa, ela precisa que você esteja sempre fazendo os seus exames de rotina para que você possa detectar ela ainda no início, ainda quando é a pré-diabetes. Quando você tiver diagnosticado da pré-diabetes, se você conseguir manter um peso ideal, uma alimentação saudável, se você conseguir todos os dias praticar um esporte, você tem grandes chances de você reduzir o risco de virar a diabetes. A pessoa, quando já está com diabetes, também não pode abandonar de vez a sua prevenção, porque a pessoa tem que continuar se tratando para que ela não aumente e que ela possa viver bem. Nisso, a pessoa tem que evitar o álcool, evitar açúcares, gordura, a pessoa precisa manter uma alimentação saudável, a pessoa precisa também estar sempre fazendo seus exames, observando, porque a diabetes, ela afeta o seu organismo nos órgãos mais sensíveis, por isso ela tem que estar sempre avaliando as vistas, coração, o rins, não pode deixar nunca de estar medindo a glicemia, porque a pessoa precisa estar com os seus exames em dia, para que a pessoa não venha ter a perda de um órgão, a pessoa não tenha o risco de perder, sendo que ela podia evitar. O diabetes gestacional é uma das principais complicações na gravidez ao longo dos 9 meses de desenvolvimento do feto. O corpo passa a produzir uma maior quantidade de insulina responsável por transportar a glicose dos alimentos até as células. Isso acontece com intensidade no último trimestre de gravidez, quando a mulher precisa ingerir uma quantidade maior de carboidrato para que a criança se desenvolva bem. O diabetes gestacional exige um acompanhamento específico. As refeições devem ser fracionadas ao longo do dia e a paciente precisa maneirar na gordura. Frutas, verduras, legumes e alimentos integrais devem ser presença constante no cardápio. Se você apresenta altas taxas de glicemia na gestação, fique atenta. Tratamento de diabetes tipo 1 e tipo 2 pré-diabético. Pré-diabetes é um termo usado para indicar que o paciente tem potencial para desenvolver doença como se fosse um estágio intermediário entre o saudável e o diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1. Nesse tipo de diabetes, o pâncreas perde a capacidade de produzir insulina em decorrência de um defeito no sistema imunológico, fazendo com que os anticorpos ataquem as células que produzem o hormônio. O diabetes tipo 1 ocorre em cerca de 5 a 10% dos pacientes diagnósticos com a doença. Diabetes tipo 2. Neste tipo de diabetes, existe uma combinação de dois fatores, que é a diminuição de secreção de insulina e um defeito na sua ação conhecido como resistência à insulina. Geralmente, o diabetes tipo 2 pode ser tratado com medicamentos orais ou injetáveis.
Contudo, com o passar do tempo, pode ocorrer agravamento da doença.